Fala galera, como estão vocês? Estamos aqui para a lição de domingo, né? Dessa lição maravilhosa. The main idea here is take the lesson in English and get the essence of that lesson, talk about that lesson in English and learn how to use that words in English because it's not usual, okay? That context of church, context of igreja, it's completely different. Some words. Tá? Então, algumas palavras são muito diferentes nesse contexto de igreja. É legal a gente ter alguém que vai lendo, que vai explicando, que vai dando uma orientação to get more feeling with the English and the Bible, né? Para pegar esse contexto, essa conexão entre o inglês e as palavras da igreja. É um contexto diferente para nós que somos brasileiros, mas essa que é a nossa ideia, pegar ali os contextos da palavra de Deus, dar uma estudada e aprender um pouco mais das palavras da Bíblia. Então, vamos lá para a lição de domingo. The Shabbat of the Lord. However, much those opposite of the seventh day arguing, né, dos argumentos dos opositores do sábado, né, do Shabbat como sétimo dia, falsamente. That was the Jews only. Então, uma das ideias de que as pessoas que defendem que o sábado que a gente não precisa seguir o sábado aqui é só para os judeus. The seventh day was the part of the sacrifice in the Eden. Mas daí quando a gente vai lá para o Éden, a gente vê que Adão e Eva, que eles não eram judeus, eles representavam a humanidade inteira. Eles não eram judeus, absolutamente. Judeus foram nascer tempos e tempos depois, já guardavam o sábado, já tinham esse concerto com Deus. Or they're arguing falsely that Jews first heard about the Sinai. Ou outro argumento é que eles só no Sinai que eles começaram a guardar os 10 mandamentos, quando a gente já viu algumas lições atrás, que Deus orientou eles a pararem de trabalhar no sábado no caminho, muito antes deles chegarem no Sinai, meses antes deles chegarem no Sinai, ali quando ele controlava o maná, que na sexta-feira vinha em dobro. There's no question about the Shabbat was very much part of the life of Hebrews people from the start. Então, o Shabbat, ele começou a fazer parte do povo de Deus desde o começo, desde quando o povo ainda não era nem povo de Deus. Eles já tinham essa maneira de reconexão com Deus. Imagine that they have a temple in the time, né? A temple on the time from meeting with me and God. Imagine que Deus tem um templo no tempo para nos reunirmos com Ele. É isso que é o Shabbat, isso que é o sábado. Read Exodus 35, 1-3, and what's the true village to the people in the context of building a sanctuary? Então, no contexto da criação do santuário, qual que é a verdade que foi expressa aqui? The Moses assembled all the congregation of the sons of Israel and said to them. Então, assembly também é de montar, né? Mas nesse caso aqui é de assembleia, né? De juntar. Ele juntou todo o povo de Israel e falou com eles. These are the things that the Lord was commanded you to do. Essas são as coisas que Deus mandou para você fazer. For 6 days work and may be done. Então, por 6 dias você vai trabalhar e fará todas as coisas. But on the seventh day you shall have the whole day, a Shabbat, or complete the rest of the Lord. Então, no sétimo dia vai ser sábado, vai ser um dia santo, um dia para você não trabalhar, para você descansar no Senhor. However, does any work and they shall to put in the death? You shall not kindly affire any of your divines in the Shabbat day. Em Shabbat Day. Então, no dia de sábado, você não podia fazer nenhum dos seus trabalhos, você não podia fazer fogo, você não pode fazer nada, você tem que se concentrar em descansar em Deus. E você fala, caraca, Gisele, como é que a gente vai fazer isso hoje? Hoje, a gente tem muitos appliances, muitas coisas, né? E como é que a gente faz isso aqui? Se a gente não tiver que fazer fogo, a ideia de fazer fogo é fazer trabalho, porque nessa época, como é que você fazia um fogo? Você pegaria sticks, você correria atrás das coisas, você pegaria madeira, separaria a madeira, quebraria a madeira. Eu tenho uma lareira aqui e quando a gente vai esquentar a casa, vai botar fogo na lareira, não é uma coisa assim, você pega um isqueiro e põe ali na madeira. Não, é bastante trabalho.
né? Tem muita coisa a se fazer, cortar ali e tal, e preparar o negócio para pôr fogo. É muito trabalho. A ideia é não gaste tempo com isso, gaste tempo com Deus. Esse que é a prioridade. A prioridade no sábado é a gente gastar tempo, spend time with the Lord, né? Gastar tempo com o Senhor. So, the Shabbat is a message qual que era a mensagem, né, do Shabbat? Is and always will be about God. Então, era e é. Was and is and always will be. Então, era, é e sempre será about God. A mensagem do sábado é sobre Deus. Who he is, the what is mind, work here. The Shabbat reminds in his creating salvific act for focus and attention on God. Então, o princípio do sábado, né, o pensamento do sábado, ele nos lembra da criação e do seu ato salvífico, e o foco sempre é em Deus. O sábado não foi criado para Deus descansar, Deus não precisa descansar. O sábado foi criado para a gente se conectar com Ele, lembrar da criação que Ele fez, lembrar da salvação dele e de todas as coisas que Ele fez e faz por nós. Who wants to drill in his people? E tudo aquilo que Ele faz, que Ele dá uma direção. Drill, né? É o jeito de o que Ele quer direcionar, a ideia, né? He wants to drill people. Para onde que Ele quer direcionar as pessoas? Todo sábado você vai lembrar que o direcionamento dele é que a gente esteja próximo dele até que ele venha. E assim que ele vier, nós vamos estar próximo dele por toda a eternidade. The Shabbat, the Old Testament Church, covers the manifold message. One may summarize the essence of 5 crucial points. Então aqui a lição vai trazer 5 pontos cruciais que são summarized, que são resumidos ali no sábado para o Velho Testamento. 1. God is the creator. The Bible appears the strong and cornerstone proclamation. The vivid memorial of God's creation is Shabbat. Então, o Shabbat ele é um memorial de que Deus criou o mundo. Né? Number 2, the Messiah will come. The hope center of God's promises is the seed who would overcome the serpent and bring the victory of all evil. Então, a primeira profecia falada na Bíblia foi falada, provavelmente não sabe, mas a ideia é que a mensagem de que o Messias vai voltar. Ele é o Criador e ele vai voltar e vai acabar com o mal. Number 3, God will establish his kingdom and the Shabbat is the fourth step. Né? Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Né? Ele vai ser o reinante. E quando ele estabelecer o seu reinante, o primeiro estágio vai ser o sábado. Salvation comes to the Lord, and God's people testify that God and their Savior are redeemed, and salvation comes to result of His grace and His grace alone. Ele é lembrança da salvação. Toda vez que a gente vê o sábado, a gente lembra da salvação. A gente não faz nada para o sábado acontecer. O sábado simplesmente acontece. A cada 7 dias, simplesmente, ele aparece, ele reage, ele simplesmente acontece. E o sábado é uma lembrança da salvação, que não é por nós, é pela graça de Deus, que ele está ali disponível a todo mundo. Todos podemos descansar no sábado. Não importa nem se você crê ou se você não crê. Se você descansar, o sábado vai ser o melhor dia. Por quê? Porque Deus estendeu essa graça a todo mundo. God will the ultimate judge and for all people, those who persist define and define in Him to have the future. But He freely gives eternal life to those who follow on Him. Então, Deus também é um juiz. E ele, como juiz justo, ele vai deixar as pessoas seguirem aquilo que elas decidiram. Se elas decidiram ficar perto de Deus, vão ficar perto de Deus durante toda a eternidade. Se elas decidiram ficar longe de Deus, vão ficar longe de Deus por toda a eternidade. Ele é um justo juiz e vai julgar da maneira mais correta possível. That's the plan. So that's the summarize of the Sabbath of the Lord, what is said in the Old Testament, and how this is the point of all the tabernacle. Sabe, muitas cerimônias eram feitas no sábado e o ponto central era o sábado, né? Era feito ali no tabernáculo. É o ponto central ali e dali que vem todo o povo judeu, né? Eles deviam estar concentrados ali no sábado. What's the best day to meet your meeting with God? Se você fosse escolher um dia, qual seria o melhor dia para você se conhecer com Deus, se conectar com Deus?
Por que não o dia que ele colocou desde o começo e o dia que a gente vai ter lá no céu? É o Shabbat. Every Saturday you can bring to God and talk with Him and be more close with God. Essa é a minha grande ideia, né? É todo sábado a gente se encontrar e se conectar com Deus. E te vejo sábado aí na igreja, para a gente possa compartilhar esse resumo da lição e discutir um pouco mais e descansar no Senhor no sábado. Beleza? Te vejo amanhã. Até mais. Joy and a joy at the mountain, like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy, and like joy on the mountain, and like joy on the mountain, and like joy, mountain, we must joy.